Na semana em que se celebra o Dia Mundial do Turismo, impõe-se o olhar sobre o que o turismo pode esperar da atual conjuntura internacional e também de que forma é que a atividade pode contribuir para a paz. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. Com a celebração na próxima sexta-feira do Dia Mundial do Turismo, este ano que tendo como tema Turismo e Paz, creio fazer todo o sentido não apenas abordar a proposta da ONU Turismo, mas também dar resposta às constantes sugestões e perguntas que me têm chegado nas últimas semanas acerca da conjuntura internacional e de como ela pode impactar na atividade económica do turismo. Naturalmente, agradeço todos esses contributos que me foram remetidos para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programaturismoemdestaque@gmail.com, e, aliás, permite-me sublinhar uma vez mais que foi justamente este o propósito pelo qual este endereço foi criado, para que possa colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas que aqui gostaria de ver abordados. Portanto, já sabe, use e abuse do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com, que a sua participação é sempre muito bem-vinda. De uma forma muito abrangente, holística até se quisermos, eu diria que por vezes as situações ou os problemas mais complexos são aqueles que acabam por ter as respostas mais simples. E com isto quero dizer que, atenta à elevadíssima complexidade da situação internacional atual, o turismo deve manter a esperança e também contribuir ativamente para que tudo corra bem, ou pelo menos para que tudo corra pelo melhor, em que o bom senso a todos os níveis prevaleça, mas igualmente deve estar preparado para o pior, já que a presente conjuntura apresenta níveis muitíssimo elevados de volatilidade. Procurando justificar esta afirmação, vejamos então quais os principais motivos que devem deixar o turismo preocupado, mas também quais as certezas que levam a que as atividades turísticas e todos quantos delas dependem possam ter esperança. Do lado das preocupações, eu destacaria 5 aspectos como sendo os mais decisivos. Em primeiro lugar, a aparente falência das organizações, ou se quisermos, dos organismos internacionais ou supranacionais, como acontece com a Organização das Nações Unidas, a ONU, que demonstra estar com a sua atuação totalmente desvirtuada, porque está maniatada por alguns países que condicionam essa mesma atuação de acordo com os seus interesses em cada momento. Isto faz um pouco lembrar o que se passou com a Sociedade das Nações nos anos que imediatamente precederam a Segunda Guerra Mundial. Ou, para dar outro exemplo, o que acontece com o Tribunal Penal Internacional, que não consegue ver aplicadas as suas decisões. Veja-se também aquilo que ainda recentemente aconteceu com a visita do presidente da Federação Russa à Mongólia, sendo aquele último país recusado a executar o mandato de captura internacional emitido por aquele organismo. Ora, um mundo em que os acordos, em que os tratados não sejam respeitados, é um mundo mais perigoso a todos os níveis, logo um mundo que oferece menos confiança e menos segurança para viajar, sobretudo afetando as viagens mais longínquas, pois em caso de sobressalto ninguém quer estar muito longe de casa. O segundo aspecto que é decisivo para mim são as eleições presidenciais americanas, que terão lugar, como se sabe, no início do próximo mês de novembro, porque para além dos americanos decidirem o seu futuro, o que têm total legitimidade para fazer, igualmente irão decidir o rumo que as vidas de todos os demais que habitam este nosso planeta irá prosseguir, atento ao estatuto que os Estados Unidos da América presentemente têm. Ora, considerando que os dois candidatos têm visões opostas sobre o papel do seu país no mundo, é fácil perceber porque é que todos estamos, de alguma forma, em suspenso do resultado destas eleições, que, claro está, inevitavelmente acabarão também por influenciar a economia e, naturalmente, o turismo. Em terceiro lugar, é de sublinhar o disparar das opções políticas populistas, de esquerda, de direita, religiosas, que têm vindo a aproveitar-se da ânsia de paz, de prosperidade, justiça social, em muitos casos usando mecanismos democráticos para se instalarem no poder, noutros subvertendo-os ou contrariando-os para o não abandonarem e nele se perpetuarem, promovendo ódios como o racismo, a xenofobia, a intolerância religiosa, criando regimes autocráticos, em alguns casos oligarquias ou mesmo despotismos, que tendem a limitar a liberdade de ação, a liberdade de deslocação dos seus cidadãos ou dos cidadãos estrangeiros, para além da falta de segurança que acabam por transmitir, o que obviamente prejudica o correto desenvolvimento das atividades que integram a constelação turística.
Em quarto lugar, e como não podia deixar de ser até por tudo aquilo que disse nos 3 pontos anteriores, temos as guerras, particularmente os 2 conflitos que atualmente são mais visíveis, um na Europa, na Ucrânia, e outro no Médio Oriente, que começou em Gaza, mas que já alastrou às regiões adjacentes, que por aquilo que temos vindo a assistir, têm tudo para escalar, ou seja, para se tornarem conflitos de larga escala a nível regional, e esperemos que, se tal vier infelizmente a acontecer, no limite dos limites, se fiquem por aí e não descambem em algo mais global. Escusado é dizer que onde há guerra não há lugar para turismo. E finalmente, a quinta grande preocupação, a sustentabilidade, principalmente ambiental e ecológica, mas também económica e social. Se os 4 pontos anteriores produzirão consequências mais imediatas, este é, porventura, o ponto que, no longo prazo, maiores desafios coloca à humanidade, pois aquilo que está em causa é a vida, ou melhor dizendo, a possibilidade de vida na nossa casa comum, que é o planeta Terra, seja ao nível de todas as espécies, incluindo a humana, seja ao nível da existência de condições de vida dignas para essas mesmas espécies. É que, se tal não se verificar, rapidamente ficam criadas condições para que os mais fortes, para que os mais poderosos, para que os mais ricos, para que os mais manipuladores dominem todos os demais. Tal quer dizer que a sustentabilidade, em qualquer das suas formas, é vital para que haja o que ver, para que haja o que visitar e também para que existam os meios materiais que o possibilitem. Visto o lado mais negro, o lado das preocupações, falemos agora das certezas que levam a que o turismo mantenha viva a chama da esperança. E aqui destacaria 3 pontos. Um no plano económico, outro no plano político e um terceiro pondo os olhos no futuro. Assim, e do ponto de vista económico, vale a pena sublinhar a baixa da inflação, ou se quisermos, o seu controlo, e, consequentemente, também a baixa das taxas de juros. Veja-se as recentes decisões da Reserva Federal Americana e do Banco Central Europeu, o que, se por um lado já nos demonstrou que não voltaremos às taxas de juros negativas, por outro lado, dá-nos a garantia que, se não houver qualquer epifenómeno político ou sanitário, o poder de compra das pessoas, das famílias e das empresas aumentará e tal terá efeitos positivos na atividade económica do turismo. Não é em vão que o turismo continua, na opinião de todas as organizações internacionais e na dos mais reputados economistas e especialistas, a ser a atividade que continuará a crescer acima da economia mundial nos próximos, digo eu, largos anos. Já do ponto de vista político, destaco algo que aconteceu na semana passada, que é inédito e que até ao momento não ouvi ninguém, pelo menos em Portugal e particularmente no turismo, destacar e enaltecer, como aliás deveria ter sido obrigatoriamente feito. Refiro-me ao facto de, pela primeira vez, o turismo ter na Comissão Europeia, isto é, no Governo da União Europeia, um comissário europeu. E mais, aparece na orgânica desta nova Comissão Europeia, conjuntamente com os transportes, como deve ser e como há 3 décadas venho defendendo. Temos, pois, agora um comissário europeu para os transportes sustentáveis e turismo. Espero, sinceramente, que, por um lado e num futuro próximo, esta designação possa ser afinada, passando a designar-se por turismo e transportes sustentáveis, pois a sustentabilidade é crítica para ambas estas áreas, e, por outro lado, e isto é o mais importante, que o turismo possa vir a merecer a atenção e a importância que este exemplo nos dá e que possa vir também a ter uma representação ao nível dos governos dos 27 Estados-membros. Finalmente, um olhar para o futuro para destacar aquela que provavelmente vai ser a área que maiores mudanças irá provocar, ou se quisermos, que maiores mudanças irá introduzir nas nossas vidas nas próximas décadas. A digitalização, sobretudo o progresso no campo da inteligência artificial. No episódio número 5 desta segunda temporada do Turismo em Destaque já tive a oportunidade de falar em detalhe deste tema, por isso apenas destaco o progresso e as novas possibilidades que daí advirão e que conduzirão a uma melhoria das condições económicas e sociais em razão de um aumento significativo da produtividade, o que no final nos irá permitir termos mais recursos financeiros e tempos livres que poderemos empregar para viajar. Viagens essas que também irão mais ao encontro dos nossos gostos e das nossas preferências, graças a essa mesma tecnologia que nos liberta para as realizar. Em conclusão, vivemos tempos críticos nos quais, ou melhor dizendo, em resultado dos quais, tudo pode correr bem, mas também, como vimos, muita coisa pode correr mal. Um dado é certo, o turismo e todos aqueles que o integram têm a obrigação de trabalhar para a construção de um mundo melhor.
Antes do mais, quero saudar a ONU Turismo. Como se sabe, esta é a nova designação da Organização Mundial do Turismo, pela, mais uma vez, feliz escolha do tema que vai servir de pano de fundo às comemorações do Dia Mundial do Turismo, que vão ocorrer na próxima sexta-feira, dia 27 de setembro, e que este ano vão ter o seu epicentro em Tbilisi, na Geórgia. Mas mais, este ano decorrem 45 anos em que o Dia Mundial do Turismo foi celebrado pela primeira vez, foi em 27 de setembro de 1980. E também por isso, o turismo, todo o turismo, está de parabéns. São múltiplas e, porventura, sem qualquer ponta de exagero, incontáveis, as formas como o turismo contribui para a paz, já que a atividade económica do turismo faz, quanto a mim, o que nenhuma outra consegue fazer. Junta povos, derruba fronteiras, promove a compreensão, divulga a beleza do planeta, preserva o meio ambiente e o património material e imaterial, divulga a cultura e as tradições, estimula o desenvolvimento económico e social, educa, anima e entretém. E faz tudo isto não olhando a diferenças, sejam elas políticas, económicas, sociais, culturais, religiosas ou de qualquer outra natureza, nem limitando no tempo e no espaço esta sua ação, porque ela acontece todos os dias e em todo o lado. Portanto, podemos sintetizar dizendo que o maior contributo que o turismo dá para a paz é existir. Existir e acontecer em toda a sua plenitude e dimensões. Contudo, todos temos consciência que a escolha deste tema para este ano tem uma agenda muito mais objetiva, muito mais incisiva e, igualmente, muito mais premente. Se não vejamos, para além do inigualável papel de aglutinador de povos, de pessoas e das suas vontades e, consequentemente, de catalisador da paz e da compreensão entre nações e culturas e de dar um grande suporte aos processos de reconciliação, em suma, do insubstituível contributo que pode dar para ultrapassar conflitos, sejam eles de que natureza forem, o turismo também tem hoje outros papéis de vital importância. E dentre esses papéis merecem destaque a sustentabilidade da própria atividade turística, dado que a mesma pode transformar as comunidades, pode transformar as sociedades, criando empregos, promovendo a inclusão e fortalecendo as economias locais, mas também valorizando e preservando a herança cultural e natural de cada povo e, através dessa ação, ajudar a reduzir as tensões e a criar um ambiente favorável à coexistência pacífica, a qual, por seu turno, também facilita a interdependência económica entre vizinhos, que encoraja a cooperação e o desenvolvimento, também eles, pacíficos. Para além disto, e como afirmou e bem o secretário-geral das Nações Unidas, o nosso António Guterres, ao mesmo tempo, o turismo rasga horizontes, já que qualquer turista pode ser um embaixador, já que ele se mistura respeitosamente com as populações dos locais que visita, reconhecendo a diversidade e partilhando humanidade, que são valores que a todos nos unem. Mas o turismo, enquanto fator essencial para o bem-estar físico e psíquico do ser humano, é ainda muito mais do que isso nos tempos que correm, já que é também um promotor das igualdades sociais, económicas, raciais, de género ou quaisquer outras, porque sendo ou centrando-se e promovendo a diferença, contém no seu núcleo, no seu centro, a grande razão da sua existência, que é o ser humano. Daí que não seja estranho que, ao falarmos de turismo, estejamos simultaneamente a falar de direitos humanos, de justiça social, de igualdade de oportunidades, mas também de inovação, de empreendedorismo, de aposta na juventude e de muitos outros fatores que potenciem alterações sociais e promovam a paz. Numa frase, para além de ser a atividade da paz, o turismo é igualmente uma força do bem e do desenvolvimento. Por tudo isto, e também por tudo aquilo que disse na resposta à pergunta anterior, afirmo que o turismo é mais, é muito mais do que apenas paz. Voltamos a ver-nos para a semana. Até lá, saúde, paz. Recordo que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou os temas que gostaria de ver abordados através do endereço programa-turismoemdestaque@gmail.com. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like e carregue no botãozinho preto que está aqui por baixo da minha imagem para subscrever o meu canal, para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.